Pessoal, vamos lá então para a última mensagem dessa série, os 5 pilares da Reforma Protestante. Ontem nós comemoramos 498 anos de Reforma Protestante. É interessante, eu não sei se vocês já repararam, como nosso adversário é sutil. Para esconder a Reforma Protestante, eles inventaram o Halloween. Aí todo mundo esquece, ninguém lembra da Reforma Protestante, todo mundo lembra do Halloween. Mais uma jogada de Satanás para estar encobrindo esse grande feito na história que é a Reforma Protestante, ok? Vamos lá então, os 5 pilares falados aqui. Vamos lá então, sola fide, somente a fé em Cristo Jesus, ok? Sola gratia, somente a graça, ok? Sola Christus, somente Cristo. Semana passada, sola Escritura, somente a Escritura. Só lembrando que o Val não conseguiu entrar no texto, ok? Tanta informação histórica, que ele não conseguiu entrar no texto. Ele ia falar na parte 2 hoje, mas como ele teve que trabalhar, aí eu estou encerrando a série hoje, ok? Aí ficou lá na parte histórica, mas mesmo assim, na parte histórica teve coisas de aplicação, de aproveitamento para a nossa vida. Por exemplo, acho que um dos grandes problemas que a igreja evangélica enfrenta hoje, estava conversando com o Gil ali, eu tenho conversado com a minha esposa, etc e tal, é que nós ouvimos muito, mas nós aplicamos pouco ou quase nada. Por exemplo, vou pegar algo novo aqui para nós. Semana passada o Val falou das Escrituras. Gente, não precisa falar, não precisa levantar a mão. Quem aqui esta semana teve contato com as Escrituras, estudou as Escrituras? Essa semana eu me deparei com um vídeo que eu fiquei assim chocado. Eu não sei que tribo africana eles conseguiram a tradução das Escrituras, 3 capítulos do livro de João, 1ª, 2ª e 3ª, só 3 capítulos. Gente, eu pensei que eles tinham ganhado na Mega Sena. A festa que aquele pessoal fez por ter 3 capítulos das Escrituras traduzidas no seu idioma. Nós temos a Bíblia completa. Qual é o valor que nós temos dado à Bíblia? O Val amanhã vai estar num acampamento, ministrando lá para alguns jovens. E há um tempo atrás eu tinha conversado com esse rapaz que é responsável por esse grupo de pessoas, bem tempo atrás. Ele estava me falando que ele estava pensando seriamente em parar de ministrar para juniores, para adolescentes e para jovens. E ele chegou à seguinte conclusão: que o problema dos adolescentes e dos jovens não são eles em si, são seus pais. Porque ele disse o seguinte, que o que mais entristece o seu coração é pegar um grupo de adolescentes, um grupo de juniores, um grupo de jovens que não conhecem nem mesmo o índice das Escrituras. Eles conhecem tudo, eles conhecem tecnologia de celular, de videogame, eles conhecem todas as coisas, menos as Escrituras. Ele estava dizendo para mim que ele estava pensando seriamente em parar de investir nessa faixa etária. O coração dele estava entristecido. E gente, diante do que o Val falou semana passada, que está bem nítido, não vou nem pegar as outras, como tem sido o nosso contato com as Escrituras nessa semana. Fica aí, particular, você com Deus. Hoje nós iremos falar sobre, para encerrar, soli Deo glória. Somente glória a Deus. Como é difícil um assunto desse no mundo tão narcisista, né, que nós enfrentamos. Pensa só, Anderson, você está me dizendo que eu vou me formar, 3 faculdades, eu vou estudar, eu vou passar em prova de concurso e a glória é para Ele? Você está dizendo que eu vou produzir, eu vou fazer isso e aquilo e a glória é para Ele?
Como assim? Num mundo tão narcisista como nós enfrentamos hoje e nós estamos. Mas deixa eu aprofundar com vocês em algumas questões. Mas antes eu queria ver um pouquinho de história com vocês, algo que não foi falado aqui. Eu acho que vale a pena citar esse grupo peso pesado que é os pré-reformadores. A gente fala tanto dos reformadores, mas quem foram os pré-reformadores? E por que vale a pena citar o nome deles? Gente, foram homens que tentaram fazer a reforma protestante. Eles tentaram fazer. Mas por que não fizeram? Porque, perderam a cabeça, a maioria deles. E entre esses três grandes pré-reformadores, olha só, o primeiro, John Wycliffe, Inglaterra, chamado a Estrela da Reforma. Marquem esse nome aí, ele é chamado de Estrela da Reforma. Foi o homem que tentou fazer a reforma protestante. Para você ter uma ideia, John Wycliffe, ele pegou a Bíblia e copiou à mão na língua inglesa. Ele não conhecia as línguas originais, o grego e o hebraico, ele pegou do latim e copiou à mão. E usou um monte de homem para copiar à mão e foi dando uma parte das escrituras para o pessoal. Resumidamente, este homem no final da sua vida foi condenado à forca. Só que teve sorte. Antes de chegar na forca, ele teve um AVC. Então esse não morreu enforcado. Morreu, mas não morreu enforcado. Ok? Então esse aqui, o Papa, não pode dizer que matou. Antes dele morrer, ele tinha algumas paralisias, ele tinha problema com isso. John Wycliffe, ele foi enforcado. Mas sabe o que é interessante? Sabe Lutero, que nós temos tanto falado de Lutero? Sabe quem que influenciou Lutero? Foi esse homem. Se você olhar nas histórias, o homem que influenciou Lutero foi John Wycliffe. Mas aí depois, na Boêmia, ok? República Tcheca, surge esse outro homem, John Hus. Hans vinha da cidade onde ele nasceu, que na linguagem dele significa ganso, era um apelido dele. Sabe o que é interessante na história desse? Gente, esse aqui não escapou. Esse aqui foi queimado vivo. John Hus foi queimado vivo por amor às escrituras e por tentar fazer a reforma protestante. Mas sabe o que é interessante na história dele? Eles dizem que quando John Hus estava sendo queimado, ele disse assim: hoje, o apelido dele era ganso, vocês matam um ganso. Mas daqui a um tempo Deus vai levantar um cisne, falando de Lutero, que vocês não poderão fazer nada contra ele. Gente, 100 anos certinho, Lutero faz a reforma protestante. Vocês aí que gostam de uma polêmica sobre profecia extra-bíblica, parece que John Hus encaixa no negócio. Deu certinho. Ok? E o último, italiano, esse padre chamado Jerônimo de Savonarola, esse estremeceu toda a Itália, a ponto dos homens serem impactados pela mensagem dele, de catar livros e livros sobre indulgência e outras coisas, e jogar e fazer uma grande fogueira. Esse morreu queimado também. Apesar, esse aqui morreu 2 vezes. Esse aqui cortaram a cabeça e atiraram fogo dele. Considerado o maior mártir que a igreja do ano 1400 produziu, Jerônimo de Savonarola. Ok? Gente, esse aqui são os 3 maiores pré-reformadores. Toda vez que vocês ouvirem a palavra pré-reformadores, é esse trio aqui, são esses caras. Houve outros, mas os 3 maiores e conhecidos são esses, ok? E entrando aqui nos reformadores, Lutero. Não vou falar nada do Lutero, que a gente ficou aqui 4 semanas falando de Lutero, ok? Influenciado por John Wycliffe, ok? E aí depois surge aquele outro cidadão lá na Suíça, Zwinglio. Esse cara também estremeceu toda a Suíça. E gente, só que ele tinha divergências com Lutero. A grande questão e pergunta de Lutero é: como que eu vou fazer para ser salvo? Essa era a luta de Lutero. Zwinglio não. Zwinglio dizia assim: como que eu vou fazer para que o meu povo seja salvo? Zwinglio tinha uma visão mais ampla.
ok? E aí o que acontece? Zwinglio morre, então surge o famoso João Calvino. Ele surge depois da morte de Zwinglio, aonde? Na Suíça, ok? E, gente, deixa eu correr aqui a nossa parte histórica, ok? Olha só, Martinho Lutero, 3 pilares Martinho Lutero tinha e defendia. A primeira, justificação pela fé, inegociável para Lutero, ok? O segundo pilar dele, a Bíblia é infalível. Lutero era aquele cara que você chegava e falava alguma coisa para ele, falava, viu, mostra na Bíblia. Eu estava ali tendo um bate-papo com a menina da Dani ali, com o Leonardo, com a Gabi, e eu sempre falava para eles, quando alguém falar alguma coisa para vocês, com todo carinho, fala, viu, é muito bonita a historinha, mas tem na Bíblia? Está aqui na Bíblia? Tem respaldo na Bíblia? Se não tem, gente, pode ser aquelas conversinhas, sabe, do surgimento do lobisomem, da mula sem cabeça, coisa que não tem lógica, não tem base. E para Lutero era inegociável. E o terceiro e último, o sacerdócio de todos os crentes. Lutero queria morrer com a ideia de se eu pequei ou não, eu tenho que falar com o padre. O padre, posso confessar o meu pecadinho para o senhor? Prepara o ouvido que a lista é grande. Então eu falava, não. Todos os crentes têm livre acesso com o Pai. Essas 3 bases para Lutero era inegociável. Só que, gente, embora eles tinham algumas discordâncias, tinha uma coisa que eles concordavam. Com o quê? Os 5 solas. Isso para os reformadores era inegociável. Todos eles concordavam. Só que Lutero, ele tinha uma queda para sola fide, somente a fé. Lutero, não que ele não dava muita trela para as outras, não dava sim, dava muito, mas o que Lutero gostava, investia tempo, era no sola fide. Enquanto que Zwinglio, no sola deu glória. E Calvino tinha uma mente brilhante, não era bobo, pegou as duas. Mas, rapaz, se a gente unir as duas, observando as outras, então Calvino chegou na questão do sola deu glória, se baseando em 2 coisas. Gente, olha que forte. Primeiro, na salvação. Calvino dizia que toda salvação não é mérito humano. Nenhum mérito humano, não. Para Calvino não existe mérito humano na salvação. É Deus que chama, é Deus que sustenta e é Deus que vai preservar até a volta de Cristo. É Deus. Se um dia você ouviu aquela história que alguém fala assim, sabe por que eu não estou no caminho ainda? Porque Deus não me chamou. Essa frase se encaixa com a tese de Calvino. Eu gosto de usar um exemplo, gente, bem prático. Eu acho que ele é válido. Por exemplo, se eu catar o celular, esses celulares hoje, o smartphone, e oferecer para qualquer pessoa quer de graça um smartphone. Não tem jeito, nem que seja para chegar na esquina e jogar fora. Qualquer pessoa quer de graça. Jesus é infinitamente maior que o smartphone. Eu ofereço Jesus para as pessoas falam assim, eu não quero. Um exemplo nítido que o homem está morto espiritualmente, ele não consegue enxergar. Ele não consegue enxergar espiritualmente um palmo além do seu nariz, porque ele está morto. Enquanto que o celular, ele quer. Ok? Então, na salvação e no meu modo de viver, na época da reforma era assim. As pessoas falavam assim, viu? Ir na igreja é sagrado ou é profano? As pessoas falavam, opa, é sagrado. E trabalhar no campo? Isso aí é profano. Jogar bola? É profano. Fazer tal coisa? É sagrado. Ler a Bíblia? É sagrado. O que Calvino fez? Calvino disse o seguinte, não, todas as coisas são feitas para a glória de Deus. Seja o trabalho, seja ir na igreja, todas as coisas são feitas para a glória de Deus. Ele tirou essa ideia de profano, ok? E sagrado. E gente, e olha que legal, aonde que Calvino se baseou para fazer isso, a gente entra no nosso texto principal. Primeiro, nesse versículo aqui, Isaías 43:7, olha o que diz:
todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Calvino acreditava que o principal propósito de Deus salvar os homens era para que os homens o glorificassem. Sabe por que a vida de muita gente não tem sentido? Porque muita gente não entende isso. Sabe por que você sente um vazio no seu coração e a vida não tem sentido nenhum? Parece que é um dia após outro dia, após outro dia, após outro dia. Porque você não tem o glorificado. Então sua vida é um vazio. Mas só é possível glorificar a Deus através de Cristo. Se você logo não tem Cristo, você não consegue glorificar a Deus. E é isso que Calvino deixava bem claro, com só lhe deu glória. Mas olha só, gente, Isaías 42:8, eu sou o Senhor e este é o meu nome, não darei a outro a minha glória. É o mesmo Deus dizendo que não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Exatamente ninguém. Mas olha esse versículo, gente, que polêmico e que interessante. 1 Coríntios 15, 39 e 41. Nem toda a carne é uma mesma carne, ok? Mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes e outra a das aves, e há corpos celestes e corpos terrestres. Olha agora, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. A Escritura está dizendo que existe glória nas criaturas que Deus fez. Mas espera aí, você acabou de me dizer que ele não compartilha a glória dele com ninguém. Como que existe glória nas criaturas se ele não divide a glória dele com ninguém? Se a mesma Escritura diz que ele não divide, agora em outro versículo diz que existe sim glória em suas criaturas. E ainda, gente, no finalzinho diz assim, uma difere da outra. Você vai encontrar estrela com mais glória, mais brilho, estrela com menos glória e menos brilho. Mas como? Se ele não divide a glória dele com ninguém, se a glória dele é indivisível, se ele não compartilha a glória dele com ninguém. Gente, entenda uma coisa aqui. Quando ele está dizendo que ele não divide a glória dele com ninguém, ok? Ele está dizendo que as suas criaturas podem refletir a sua glória. Ficou claro? Há uma diferença entre dividir e refletir. As criaturas podem refletir a glória desse Deus, mas ele não divide com ninguém. Tem uma diferença bem grotesca entre dividir e refletir, ok? Por exemplo, se existe alguma dignidade no homem, é porque o homem é imagem e semelhança dele. Logo, aquele cara que não crê em Deus, ele é um tolo e um insignificante, porque sem Deus ele não significa absolutamente nada. Ok? E entre isso, gente, deixa eu dar dois exemplos aqui para a gente só entender essa ideia de glória refletida e glória computada. Olha só, Moisés, Êxodo 33 e 34. Deixa eu colocar aqui duas histórias. Moisés, então, ele está lá diante de Deus. E Moisés, chega uma hora que ele está naquele amizadão com Deus, e Moisés, então, ele quer ser usado. Ele fala assim para Deus: ô Deus, eu queria ver sua face, eu queria ver como o Senhor é. Deus fala: então presta atenção, que ó, eu vou passar uma fresta, tá?
vai ter ali entre duas rochas, eu vou passar numa festa, ali você dá uma olhada, Moisés, você dá uma olhada que você vai ver. Só que Deus passa de costa, Moisés fica vendo a via. O grande desejo de Moisés de ver a face de Deus não é concretizado. Só que depois, no capítulo 34, a Bíblia diz que Moisés sobe no monte, ok? No monte Sinai. E quando Moisés está no monte Sinai e ele recebe as placas de Deus, Moisés desce do monte Sinai e o seu rosto resplandece. Gente, que glória é essa que Moisés tem no rosto que resplandece? A ponto do pessoal ficar com medo de Moisés e falar: ô Moisés, sai de perto de mim, Moisés. E o rosto é esse. Gente, que glória é essa no rosto de Moisés que resplandece? Sabe o que é? É a glória do próprio Deus. Ele reflete a glória desse Deus. Esse brilho no rosto de Moisés não vem de dentro de Moisés, é refletido. É altamente refletido. Gente, exemplo número 2, Monte da Transfiguração, Mateus 17. Acontece um caso parecido. Jesus sobe, ok? Com 3 dos seus apóstolos. E o que a Bíblia diz? Que o rosto de Jesus resplandece. Lá foi Moisés, agora é o rosto de Jesus. Sabe qual que é a diferença, gente? Que dessa vez Jesus não está refletindo a glória de Deus. Aquele rosto resplandecente de Jesus vem de dentro, porque ele é o próprio Deus. Moisés e Elias estão diante do Deus Trino. E, gente, já repararam entre as muitas lições que o Monte da Transfiguração quer ensinar? Eu não sei se já reparou isso, mas o grande desejo de Moisés era ver a face de Deus. O que Moisés vê no Monte da Transfiguração? A face do Deus Trino em Cristo. Logo, a Trindade só pode ser vista através de Cristo, porque o Verbo se tornou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A Trindade só pode ser vista em Cristo. A Trindade só pode ser ouvida em Cristo. Olha que tremendo. O grande sonho de Moisés, de ver a face de Deus, Moisés no Monte da Transfiguração, ele o vê. E assim, gente, só lhe deu glória. Sabe o que significa? Deus está chamando eu e você, olha a grande diferença, para refletir a glória dele. Não para compartilhar a glória dele, não para tomar o lugar dele e falar: ô Deus, sai para lá, Deus, deixa eu pegar a sua glória. Para refletir a glória dele, aonde? Aí fora. Deus quer que eu e você, que nós reflitamos a glória dele. Dá uma olhada no nosso texto base aqui agora, gente. Olha só, diz assim Mateus 5, 14 ao 16: vocês são, olha a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e se coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumine a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Vamos estudar esses 3 versículos rapidinho. O 14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Pergunta número 1: vocês quem? Quem que o texto está falando? Eu não sei, aqueles que conhecem essa história, ele acontece no Monte da Transfiguração, ok? Mateus 5, onde Jesus vai falar das bem-aventuranças, e esse sermão no monte, aliás, chamado Sermão do Monte, acontece do versículo 5 ao capítulo 7, do capítulo 5 ao capítulo 7, e tem 2 grupos de pessoas ao redor de Jesus. Quem são esses 2? Olha lá, Mateus 5:1, vendo
as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Gente, quem é a luz do mundo, segundo Jesus? As multidões ou os discípulos? Por que será que Jesus está chamando de luz do mundo? Se Jesus está chamando as multidões de luz do mundo, logo todo mundo é luz do mundo. Ou será que Jesus está falando que as multidões são luz do mundo? Aliás, os discípulos são luz do mundo em meio às multidões. O que será que são? O que será que Jesus se refere? O que será? Dá uma olhadinha na qualidade deles, como é interessante. Olha só, discípulos então, quem são os discípulos que a Bíblia fala? São aqueles que creram em quem Jesus afirma ser, ou seja, o próprio Deus. Jesus não disse ser um homem bom, não tem isso na Escritura. Jesus está falando na Bíblia que ele é um homem bom? Não existe. Jesus disse ser um guru, um extraterrestre? Não disse. Ele disse ser o próprio Deus. Então quem são os discípulos? Aqueles que creram que Jesus é o próprio Deus, aqueles que vivem a partir dos seus ensinamentos. Esses são os discípulos. E terceiro, aqueles que levam outro até Jesus. A metodologia de Jesus para alcançar outras pessoas é a partir dos seus próprios discípulos. Logo, quem são as multidões? São acolhidas e servidas por Jesus. Existem igrejas que dizem assim, viu? Deixa a multidão para lá, cara. Vamos investir na vida dos discípulos. Mas você vai ver que na Bíblia não. Jesus acolhe as multidões. Jesus cura, Jesus de madrugadas atende, vai dormir tarde. Jesus está sempre acolhendo as multidões. Outra característica das multidões, são desprovidas de compromisso. A multidão não quer saber de compromisso. A multidão não está nem aí e nem tem compromisso com Jesus, nenhum. Inclusive, gente, quando alguém se aproxima da multidão para oferecer um compromisso, ela escorrega entre os dedos. Como diz a Ivete Sangalo, extravasa, cara. Ela vai embora. As multidões, elas são desprovidas de qualquer compromisso. E a terceira e última característica: vive uma relação de interesse com Jesus. Quando estão precisando de cura, quando estão precisando de uma determinada bênção, quando o cerco apertou, as multidões estão atrás de Jesus. Uma pergunta que não quer calar, gente: qual desse grupo você pertence? Totalmente pessoal e direto. Você pertence ao grupo das multidões, ou você pertence ao grupo dos discípulos? Consegue enxergar as características, em poucas palavras? Qual é o grupo que você pertence? Está vendo esse arco que eu fiz em cima, gente? Para mim ele tem uma grande significância. Para mim o papel de todo líder chamado por Deus é fazer com que multidões se transformem em discípulos. Isso quando as multidões elas querem ser transformadas em discípulos. Logo, todo líder ele não tem o papel de encher uma igreja. Todo líder não tem o papel de arrecadar dinheiro na igreja. Todo líder tem o papel de transformar multidões em discípulos. Sabe por quê? É muito lógico a tese de Jesus. Porque multidões não transformam famílias. Multidões não transformam cidades. Multidões não transformam o local onde eles trabalham. Discípulos sim. Discípulo, por ter os valores do reino de Deus, eles conseguem transformar famílias,
transformar o local de trabalho, eles conseguem transformar até mesmo cidades. Multidão não. Então o papel de um líder é transformar multidões em discípulos. Vamos lá, gente, e continua aqui o nosso texto. Olha só, aí depois Jesus aplica as bem-aventuranças, que eu não vou me concentrar nelas, ok? 8 vezes ele vai falar: bem-aventurados vocês que são, bem-aventurados vocês que são. Jesus está dando características do cidadão do reino, aqueles que são discípulos. E aí depois Jesus diz assim: bem-aventurados serão vocês. Olha que interessante, vocês quem? As multidões ou os discípulos. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa o insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Gente, para mim esse texto deixa claro que Jesus está falando com os discípulos e não com as multidões. Sabe por quê? Porque multidão não aguenta o tranco. Multidão quando acontece perseguição, multidão quando alguém aperta e fala: viu, como é que é aí, não sei o que lá, a multidão ela vaza. A multidão ela não tem compromisso, a multidão não aguenta o tranco. É por isso que esse texto para mim está claro que Jesus está falando com discípulos e não com multidões, ok? E vamos lá, perseguiram por quê, gente? Os profetas, os mártires e outros, e os discípulos, porque viviam como sal e luz em uma sociedade de trevas. Você vai concordar comigo? Um policial hoje, um político hoje, e qualquer outro profissional da área que quer viver como sal e luz, refletir a glória de Deus, ele vai enfrentar perseguição. Você falar para mim, não vai enfrentar perseguição? Claro que vai enfrentar perseguição. Se ele tiver que renunciar algumas coisas no seu profissionalismo por causa do Evangelho, ele vai sim enfrentar perseguição. É claro esse texto. E gente, para nós caminharmos aqui para o final, por que ser sal e luz? O texto deixa claro: para que o Pai seja glorificado. Isso é muito claro. Olha o que o texto diz: assim brilhe. Gente, reparem que Deus não tem nada contra o meu sucesso e o seu sucesso particular ou profissional. Deus não tem nada contra. Eu acredito e defendo que Deus me chamou para ser, por exemplo, o melhor da classe, para ser o melhor profissional, para ser o melhor médico. Sabe por quê? Para que o Pai seja glorificado. Eu lembro esses dias, uns tempos atrás, que a Yasmin foi medalhista na escola onde ela está. E gente, é interessante, cara, quando eu falo para que o Pai seja glorificado. Eu fui assistir lá e a sensação de ver minha filha recebendo uma medalha, eu me senti como um pastel de feira, sabe? Quando você estufa assim, você fica contente, e de repente vem gente. É interessante isso, porque as pessoas não dão parabéns para Yasmin, vem dar parabéns para o pai. Ô pai, parabéns! E você se sente lá aquele pastel de feira, você fica contente, você fala: que legal, cara! Entendeu, gente? Quando nós glorificamos a Deus com as nossas atitudes, Deus se alegra. Infelizmente, o contrário é verdade também. Da mesma forma que eu acredito, a Bíblia não fala, isso é uma crença minha, que Deus, até Jó fala alguma coisa disso, que Deus olha e fala assim para os anjos: olha lá, está vendo meu filho? Está vendo meu filho? Da mesma forma, existem alguns que Deus fala: zero de novo, péssimo discípulo, péssimo discípulo. Concluindo, gente, para que então ser sal e luz? Para que o Pai seja glorificado. E eu termino com essa frase
o apóstolo Paulo, que tem tudo a ver com o nosso tempo. E, gente, eu sei que foi Tércio que Paulo foi ditando e Tércio foi escrevendo, alguns acreditam isso no livro de Romanos, mas despede um pouquinho de toda a crença. Imagina comigo aqui Paulo escrevendo esse trecho. Eu imagino na minha mente Paulo em lágrimas, os pelos do seu braço todo arrepiado, a pupila de Paulo assim, saltando, Paulo quase tendo uma visão, e Paulo dizendo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo está diante do Deus Trino. Paulo não tem palavras para descrever a grandeza desse Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis, impenetráveis são os seus caminhos. Agostinho dizia que a Trindade é indomável. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Se vocês souberem, por favor, me apresenta, que esse é digno de toda a glória. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E olha que bonita a conclusão dele: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre.